Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Aqui eu sempre vou caminhando pela misericórdia de Deus na minha vida. Estou aqui para gravar mais esse vídeo para o canal. Eu espero que vocês gostem de acompanhar. São os episódios que eu vou estar compartilhando por partes aqui com vocês. E hoje eu quero falar como eu cheguei ao meu maior peso, 193 quilos. E sempre, gente, que quando alguém descobre que está pesando esse número na balança, e a primeira pergunta que alguém faça para você, ou você possa imaginar também, como isso aconteceu? Quantas perguntas as pessoas falavam para mim? E a resposta não é simples, sabe? Não foi de uma semana para outra, não aconteceu de um mês para o outro. Foi uma história construída ao longo de muitos anos, comendo errado. Foi uma história construída de muita tristeza. A obesidade não começou nos 193 quilos. Ela foi crescendo, sabe, aos poucos. Coisas que acontecia, você não tinha o controle. Mas existia uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, sabe, amigas? Na minha vida, o ganho de peso estava ligado ao que acontecia dentro de mim. E quanto mais a depressão se agravava, mais difícil ficava cuidar da minha própria vida. Eu perdi o ânimo, eu não tinha ânimo para nada. Eu perdi a vontade de sair, de ter festa de família, de até numa, tipo uma sorveteria, um momento, sabe, de passeios eu não tinha. Perdi a vontade de fazer coisas simples, que até um banho, para vocês entenderem. Muitas das vezes a comida acabava sendo um refúgio para aliviar aquela dor que eu sentia. E era um alívio que durava pouco, viu, amigas? Era algo que era muito instantâneo. Depois vinha a culpa, que era a pior de todas. Depois a tristeza, aquela tristeza profunda. E assim era um ciclo. Começava outra vez, o outro dia era a mesma coisa. Assim foi passando semana, meses, ano. E quando eu me deparei, eu estava num ciclo muito difícil de quebrar. A depressão piorava, o peso aumentava, e era algo que era até difícil de expressar, de explicar. E o aumento do peso fazia muito sofrimento emocional dentro de mim. E algo que crescia, quanto mais eu ganhava peso, mais a tristeza entrava dentro de mim. Então, naquela época, eu não imaginava que um dia eu chegaria nos 193 quilos, nunca. Eu achava que conseguiria mudar antes de tudo isso acontecer. Eu tinha essa certeza porque eu tinha emagrecido várias e várias vezes, amigas. Mas chegar numa extremidade perto dos 200 quilos foi algo devastador. Quem não me conhece, eu já cheguei a pesar quase 200 quilos. Eu creio que eu cheguei perto desse número. E quando eu cheguei nesse peso, foi uma balança que pesa animais para abate, sabe? E foi lá que eu vi que eu estava pesando 193 quilos. E ali, gente, quando eu vi aquele número, eu me deparei e pensei, e até. E quando a balança marcou esse número, 193 quilos, eu parei para pensar em tudo que tinha acontecido até eu chegar ali. Gente, não era só números ali, sabe? Que era 3 números, 193. Era um reflexo, gente, de anos enfrentando dificuldades, dificuldades reais, sabe, amigas? Dificuldades que muitas das vezes eu carregava em silêncio, não conseguia expressar com ninguém. E por, assim, e aos poucos eu fui desabafando com algumas pessoas da minha família, antes mesmo de eu criar o canal. Muitas pessoas não sabiam ali o que eu estava enfrentando, e meu corpo já dava sinal de alerta de que estava sofrendo com aquele tanto de peso. E hoje eu também estou muito acima do peso, muito mesmo, vocês acompanham a dificuldade. Mas quando eu cheguei quase perto dos 200 quilos, era uma dificuldade extrema, que eu não conseguia
fazer as tarefas normais que qualquer ser humano possa fazer dentro da sua casa. E aí eu percebia, gente, que o cansaço aumentava muito, parecia que qualquer hora eu ia parar de respirar. A minha mobilidade de levantar, de sentar, eu dependia de todos que estavam ali ao meu redor para me ajudar a levantar, para me ajudar a tomar banho, para me ajudar a fazer coisas que são normais. São coisas simples e que exigem esforço de mim, porque meu corpo estava sobrecarregado. Ainda ele está, né, gente? Mas eu tô falando para vocês quando eu cheguei a 193 quilos. Era algo assim que só eu sabia o quanto era difícil. E está sendo difícil, né? Não é fácil, mas é algo que a gente tem que lutar, né? O mais difícil, gente, não era apenas o peso. Apesar de que dificultava muito, muito. Era olhar pra mim, sabe? E perceber que eu precisava de ajuda, de mudança. E eu morava bem distante da cidade, bem distante também dos médicos. Só dava pra ir quando dava, não tinha muita condição também. E quando eu cheguei nesse peso, ficou marcado até hoje pra sempre na minha memória, sabe? E nunca desisti. Apesar de eu estar ali numa situação muito triste, eu nunca desistia, eu sempre recomeçava e sempre segui em frente, com Deus no comando da minha vida sempre. Foi ali, gente, que eu comecei a acreditar, por mais longo que fosse o caminho, sabe? Porque o caminho para você perder peso é um caminho longo, um caminho cheio de dificuldade. Mas eu começava a entender que eu precisava tentar mudar a minha história, de alguma forma, de algum meio. E essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Foi várias tentativas e ainda existe várias tentativas até hoje. E continua sendo, né? Como vocês têm me acompanhado. Cada passo que eu dou representa uma escolha de continuar. Por mais que as pessoas estejam cansadas de ver essa rotina de tentar e nunca chegar ao rumo nenhum, mas em pensar que continuar, para mim, é um sinal, assim, de não desistir da minha vida, sabe? Porque se eu não continuar, se eu não recomeçar, eu sei que o que vai acontecer comigo é de ladeira abaixo, sabe? E contar tudo isso aqui, gente, faz parte da minha caminhada. E é isso que eu quero estar registrando aqui com vocês. E eu quero registrar por episódios aqui com vocês todo esse caminho percorrido para que pessoas que também estejam chegando aqui ou estejam passando por isso entendam o que eu passei, o que eu passo. E no próximo episódio aqui com vocês, eu vou contar como foi perceber que a obesidade já estava afetando a minha saúde, o meu dia a dia. E é sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo vídeo. Então, um beijo, um abraço, obrigado por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!